Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a essa aula especial, uma aula de português sobre um assunto extremamente recorrente em prova, crase. Para você que já entendeu o peso desse assunto na sua prova, você já entendeu que com um bom desempenho em português você certamente vai se diferenciar dos seus concorrentes. E para você que talvez diga, Anderson, eu tenho dificuldades com português, eu não consegui entender crase ainda, são muitas regras e realmente são, pessoal. Nós temos casos obrigatórios, facultativos, casos proibidos. E qual a dica que eu dou para você? Para você que está no intensivão, para você que precisa de resultados rápidos, para você que precisa fazer a prova e acertar. Entenda, pelo menos, quais são os casos nos quais a crase é proibida. Então, na aula de hoje, aqui de uma forma muito rápida e objetiva, eu vou passar para você os casos nos quais a crase é proibida. Pessoal, a crase, ela é um pouquinho chata. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas lá no YouTube, aulas gratuitas, a crase, ela escolhe muito bem as suas amizades. E nós sabemos, pessoal, que a crase, ela não anda, ela é proibida antes de palavras masculinas. Então, a primeira dica que eu vou dar para você, a crase não anda com palavras masculinas. Então, eu vou colocar na tela para você agora um dos mapas do Marinho e você veja que lá em cima eu coloquei que a crase é proibida antes de nomes masculinos. Então, volta aqui para mim na tela, eu vou dar o exemplo como nós vimos ali no mapa mental. Quando eu digo que fulano andava a cavalo, é uma expressão do nosso idioma. Porém, nós percebemos que cavalo é uma palavra masculina e esse a cavalo não é acraseado. Por quê? Nós não usamos crase antes de palavras masculinas. Agora, na tela, novamente, para que você veja, mais um dos casos nos quais a crase é proibida. Antes de verbos. Exemplo, desconto a partir de R$20. E outro exemplo, está a procurar por notícias. Volta aqui para mim. Talvez você já tenha visto em alguma promoção aí do seu bairro, da sua cidade, aquele desconto que a partir de tanto você tem 20% de desconto. Pessoal, esse partir, ele dá a ideia de uma ação. É algo que parte deste ponto inicial. Aprenda comigo. Grave na sua cabeça, papel e caneta na mão. Não podemos utilizar crase antes de verbo, tudo bem? Então, antes de palavra masculina, crase é proibida. Há quem faça uma piadinha meio boba, dizendo que a crase é feminista, que ela não anda com homens, ela sente mais à vontade com palavras femininas. Isso talvez ajude alguns a gravar e talvez soe um pouco preconceituoso para outras pessoas, mas tem um fundo de verdade. Quando nós utilizamos, por exemplo, expressões femininas, à noite, à deriva, aí sim, com expressões femininas a crase ocorre, porém com expressões masculinas a crase é proibida. Então você aprendeu que antes de palavras masculinas não tem crase. Antes de verbo também não tem crase. E na tela mais uma dica para que você possa aprender. Com palavras repetidas, exemplo, dia a dia, cara a cara. Volta aqui para mim. Pessoal, então quando você vir na sua prova palavras repetidas, dia a dia, cara a cara, palavras que se repetem e a crase está inserida no meio, nestes casos, a crase não ocorrerá. Ah, Anderson, mas é uma palavra feminina. Tudo bem. Cara a cara. Embora seja uma palavra feminina, o cara, a crase não ocorrerá. Tudo bem? Então, quando se tratar de palavras repetidas, nós não temos a ocorrência de crase. Mais uma dica para você na tela. Antes da distância, casa não especificada. Exemplo, estudo à distância e fique à distância de 10 metros. Volta aqui para mim. Pessoal, esse aqui trata-se de um caso muito específico. Se cair uma questão dessa na sua prova, certamente será uma questão de uma dificuldade um pouco mais elevada. Mas entenda aqui comigo. Se você não conseguiu compreender de primeira, vamos entender aqui na prática. Se eu digo para você aqui, preciso da distância de 5 metros. Você percebe que essa palavra distância está especificada? Então, por exemplo, aqui, eu estou num ambiente que tem uma piscina atrás de mim. Eu preciso da distância de 5 metros dela para que eu não tenha risco de queda. Veja que esse a, ele tem um artigo. Eu estou especificando qual que é essa palavra distância. Então, quando eu coloco a distância, você veja que ocorrerá a presença de crase. Porque eu vou dizer aqui, ó, estou
dando aula à distância de 10 metros. Então você veja que esse a distância, ele está especificado. Por este motivo, ele tem crase. Agora, se eu dissesse para você que você não estuda presencialmente comigo, mas você estuda a distância. Neste caso aqui, o a distância não tem crase. Então, muitos alunos acabam se confundindo, aqui nesse exemplo, mas quando você fala de estudo à distância, não tem crase. Quando a distância é algo específico, eu especifiquei qual é a distância que eu preciso. A distância de 5 metros ou a distância de 10 metros. Nesse caso, terá crase. E como que eu tiro essa dúvida, Anderson? Você inverte. Eu estudo a distância. Ok, não é uma distância especificada. Eu só estou dizendo para você que eu não estou presencialmente nesse ambiente. Agora, quando eu digo que eu preciso da distância de 5 metros, ela está especificada. Então, eu estou à distância de 5 metros. Esse exemplo, pessoal, talvez fosse um pouquinho mais carrancudo, um pouquinho mais difícil se cair na sua prova. Mas aprenda, quando nós falarmos da palavra distância e da palavra casa também, nestes casos não haverá crase, a não ser que elas estejam especificadas. Na tela, mais uma dica para você, a crase ela é proibida antes de palavras no plural. Então volta aqui para mim. Você viu ali no exemplo que nós colocamos ensino a alunas estudiosas. Então entenda comigo, quando a crase ela vier antes de palavras no plural, ela não terá crase. Olha essa frase, ensino a alunas. Olha que interessante, pessoal. Esse alunas aqui está no plural. Portanto, esse azinho, ele jamais poderá ter crase. Agora, se eu colocasse para vocês assim, que eu dei um brinde às alunas. Olha que legal. Eu dei um brinde às alunas. É uma palavra que está no plural. E esse as aqui, esse artigo, também está no plural, portanto, ele haverá crase. Então aprenda, quando for o a com uma palavra no plural, não tem crase. A alunas. Mas se o a, o artigo a, também estiver no plural, aí sim, plural com plural, você coloca a crase. Tudo bem, pessoal? Agora mais um exemplo para vocês, na tela. Antes de pronomes, exemplo, aludi a vossa excelência, expliquei a situação a ela, não respondeu a nada que perguntei. Então, pessoal, percebam, volta aqui para mim. Nestes casos, quando nós tivermos pronomes, mesmo que sejam femininos, você também não terá o uso de crase. Vamos para o último exemplo? Na tela para você novamente. Antes da palavra casa, quando não estiver especificada. Eu havia citado para você que assim como a palavra distância, a palavra casa, ela repele a crase, exceto quando ela estiver especificada. Eu vou colocar aqui na lousa, só para que você tenha uma noção melhor do que eu estou te falando. Olha que legal, pessoal. É o mesmo exemplo que eu coloquei no mapa mental. Então, se eu disser para você assim, ó, fomos à casa. Se eu disser para você que nós fomos à casa e nós voltamos de onde? Nós voltamos de casa. Essa palavra casa, pessoal, não está especificada. Então, neste caso, ela não tem crase. E como é que eu tiro a dúvida disso, Anderson? Só você fazer a pergunta inversa. Nós fomos à casa e voltamos de casa. Por outro lado, se eu especificar que tipo de casa é essa, você veja que muda. Vamos lá? Olha aqui. Fomos à casa da vovó. Olha só. Essa palavra casa, ela agora está especificada. Não é qualquer casa. É a casa da vovó. Vamos fazer aquele teste que eu ensinei para vocês? A gente faz agora a pergunta inversa. Fomos à casa da vovó e voltamos de onde? Quem já respondeu aí? Voltamos da casa da vovó. Então você veja
que essa palavra agora não é mais de, mas é da, ela está especificada. Então sempre que você achar o da, crase haverá. Então fomos à casa da vovó. Fomos à casa da vovó com crase. Porque fomos à casa da vovó e voltamos da casa da vovó. E aqui em cima por que não tem crase? Fomos à casa. Não estou especificando qual casa foi. Fomos à casa e voltamos de casa. Então se fomos a e voltamos da, crase a. Se fomos a e voltamos de, crase para quê? Pegou o bizu? Então pessoal, a aula de hoje eu preciso que vocês entendam pelo menos os casos principais nos quais a crase é proibida. Dominando estes tópicos, certamente você já terá um bom desempenho na sua prova. Vamos a algumas questões agora? Na tela, algumas questões para que você possa compreender. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Os pedidos de revisão de prova devem ser encaminhados a partir de amanhã à diretoria. Então pessoal, pensa um pouquinho aí. Qual dessas alternativas corresponde à correta? Os pedidos de revisão da prova devem ser encaminhados a partir de amanhã a quem? A diretoria. Volta aqui para mim. Você aprendeu que nós não podemos utilizar crase antes de verbo. Há uma explicação um pouco mais difícil que vai dizer que são verbos do infinitivo. O que são verbos do infinitivo, Anderson? Esses verbos que terminam com R. Comer, abrir, dormir, pedir, partir, ar, ir. Os verbos que terminam desta forma, com essas terminações, são os verbos do infinitivo. No caso do a partir, você já aprendeu que não há crase. Portanto, esse a aqui é o azinho sem o sinal indicativo de crase. No entanto, pessoal, a outra lacuna diz assim, que os pedidos de revisão da prova devem ser encaminhados à diretoria. Vamos à regência verbal? Quem encaminha algo a alguém. Você assistiu a aula anterior lá que eu postei sobre objeto direto, objeto indireto? Pois bem, se você assistiu, você vai conseguir responder essa questão. Então nós enviamos algo à diretoria. Esse à diretoria é uma palavra feminina, portanto, tem crase. Qual das alternativas seria a correta? Vamos observar aqui. Exatamente a alternativa C, C de casa. Mais uma questão na tela para você praticar. Considere o emprego correto do acento grave em os motivos que se opõem à realização de ambos os estados limite. Ao substituir o termo regido, assinale a alternativa na qual a crase ainda deve ocorrer. Então, pessoal, volta aqui para mim na tela. Você viu aí que eu coloquei essa questão? E ele disse que ele deu um exemplo para você que algo se opõe. Quem se opõe a alguém ou alguma coisa. No caso, se opõe à realização. Tem crase. Agora, qual das alternativas está correta? Mesmo trocando-se uma palavra, a crase ainda deveria ocorrer. Os motivos que se opõem a problemas. Eu pergunto para você, existe crase antes de palavra no plural? Você aprendeu que não existe. A crase é proibida antes de palavras que estiverem no plural. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os motivos que se opõem à oferta de vagas de emprego. Quem se opõe a algo ou a alguma coisa. No caso, ele se opõe à oferta de vagas. Essa oferta, essa palavra deveria ter crase. Então, nesse caso, estaria correto se nós colocássemos a crase. E ele pergunta exatamente isso. Qual que é a alternativa na qual a crase ainda deveria ocorrer? Nós já descobrimos que se trata da alternativa B. Alternativa C. Os motivos que se opõem a esta última decisão. Nós aprendemos que nós não utilizamos crase antes de pronomes. E o esta é exatamente um tipo de pronome, portanto, não pode ter a ocorrência de crase. E para finalizar, os motivos que se opõem a pessoas desconhecidas. Você já está careca de saber que não se usa crase antes de palavras no plural. Então, a única alternativa viável aqui seria a alternativa B. B de bom demais, a oferta. Então, pessoal, na aula de hoje eu preciso que você volte, dê um print nos mapas. Você já tem os mapas aí com você, inclusive é só você abrir e estudar, mas se você quiser dar um print na tela também é válido.
aprenda pelo menos os casos nos quais a crase será proibida. Certamente você acertará muitas questões na prova. Se tiver um tempinho a mais, corre lá nos mapas do Marinho, estude quais são os casos facultativos de crase e os casos também obrigatórios. Então, temos os casos obrigatórios, facultativos e proibidos. Se você estiver com dificuldade no assunto, entenda pelo menos os casos proibidos, que são exatamente estes que eu passei para você na aula de hoje. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, façam questões a respeito desse tema, porque certamente será um grande diferencial para vocês na sua prova, tudo bem? Então fica aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!